Olá, boa tarde a todos. Hoje nós vamos fazer a nossa live de tema acupuntura como terapia complementar no tratamento de idosos com demência. E o convidado é o Dr. Fabrício Calçada, acupunturista. A gente vai estar entrevistando ele hoje aqui. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, pode estar mandando aqui. Que a gente vai. Vamos compartilhar aqui com algumas pessoas. Olá, tudo bom, doutor Fabrício? Oi, Pilar. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Estava convidando aqui as pessoas, se quiser convidar também. Eu botei umas mensagens aí pra galera entrar. Entrou um amigo meu aí, ó, fazer a live. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Oi. obrigada pela presença. Passando Tudo aqui também bom? para Como é algumas que pessoas. o pessoal vai entrando aí? Tem jogo do Flamengo agora, né? E fica meio complicado o negócio, o pessoal Verdade, entrar, né? verdade. Mas vamos que Mas vamos. e aí, doutor, você poderia falar um pouquinho sobre você, sua experiência, sua formação, para as pessoas te conhecerem um pouco, por favor? Claro, falo sim. Então, Pilar, sou formado em fisioterapia, né? Minha graduação foi em fisioterapia primeiro. E a minha primeira pós-graduação foi em acupuntura, né? E são 2 anos de formado, né? Um pouco mais, porque tem parte do estágio e tal. Fiz alguns cursos na área da medicina tradicional chinesa, como fitoterapia, algumas técnicas específicas da cranicultura, né? A laser terapia, né? Eletroterapia, também acupuntura. Fiz a formação também em osteopatia e agora a minha última formação agora é em quiropraxia. Então Caramba, um comecei a profissional formação, completo, né, Fabrício? aí eu estou começando a formação não, né? Graduação, pós-graduação. E aí estou fazendo a pós-graduação em acupuntura agora em quiro agora, né? Mas já tendo muito paciente com acupuntura, tá? E muito interessante você ver os resultados, né, da medicina tradicional chinesa, né? Que é muito ampla, né, a abordagem dela, né, por tratar das raízes, né, das doenças, das patologias, né, a gente consegue ter bastante resultados. Né? Muito E assim, bom. doutor, você pode explicar para a gente como é que funciona a acupuntura, como que ela vê o ser humano? Então, a acupuntura ela é baseada na parte energética do nosso corpo, né? Temos todo o nosso corpo, tanto a parte masculina e feminina, tem os meridianos de energia, né? São as energias que fazem com que nossos órgãos, nossas vísceras, nossa mente, tudo funcione corretamente. A partir do momento que acontece qualquer desequilíbrio de distribuição dessa energia pelo corpo, e esse desequilíbrio pode ser tanto de parte alimentar, quando a gente come alguma coisa que não cai bem, tem uma alimentação ruim, tanto a parte emocional, tá? Quando a gente tem processos emocionais que a gente não consegue mudar, assim, uma pessoa sempre estressada, sempre ansiosa, sempre raivosa. Isso vai fazendo com que as energias do nosso corpo elas ou fiquem aceleradas demais, né? E aí dá excesso de energia em determinados órgãos e esse desequilíbrio de energia que é o yin e yang do nosso corpo, que é baseado no taoísmo, né? Aquela bolinha que tem, parece um peixinho, né? Pretinho, com um olhinho branco e um peixinho branco com olhinho preto. Então, o desequilíbrio energético, né? Dessas duas energias principais do nosso corpo é que causam as patologias, né? Então, para a medicina tradicional,
uma doença tradicional ocidental, né? Você tem o resfriado, é o resfriado, mas para a medicina tradicional chinesa é uma síndrome energética. Então, é um conjunto de sinais e sintomas, entendeu? Que pode ser uma estagnação de energia, um excesso de, que eles chamam de fleuma, que é uma parte mais da medicina tradicional chinesa. Então, isso tudo a gente consegue tratar com recursos dessa medicina tradicional chinesa, que pode ser tanto a acupuntura, que é a parte tradicional, que é aqui as agulhinhas, tá? Uhum. Que aí a gente tem os pontos espalhados no nosso corpo, e aí tem para mais de 300 pontos, 360 pontos, tá? Caramba. Ou a parte da auriculoterapia, que é a parte que trata apenas pelo pavilhão auricular, que é uma reflexologia. Então também tem os pontos para tratar, entendeu? Tem a parte da eletroterapia, que é o eletro ligar esses pontos para potencializar esses efeitos. Tem a parte do laser, tá? Que agora eu estou trabalhando com laser para quem tem medo de agulha, para quem não gosta muito de agulha, a gente consegue. Aqui dá para ver a quantidade de energia e a gente pode fazer no ponto energético. Estou fazendo aqui na mão, mas só para exemplificar para a galera que está assistindo, tá? Uhum. No ponto de acupuntura, que esse estímulo vai ser igual ao estímulo da agulha. Então tem um tempo para ficar, ele já é temporizado aqui, entendeu? E a gente consegue obter o mesmo efeito, tá? E aí a gente vai fazendo, usando esses recursos, né? Tem a fitoterapia chinesa, a fitoterapia é excelente porque ela tem as ervas chinesas, que também trabalham nessa modulação de tonificação dos órgãos, né? E sedação das vísceras, dos órgãos. Então a gente consegue trabalhar nesses pacientes e aí o resultado aumenta muito, entendeu? Potencializa Uhum. muito. E assim, Muito doutor, interessante. normalmente, né, os pacientes que têm demência, né, para nós que somos cuidadores familiares, normalmente eles costumam apresentar bastante agitação, às vezes até agressividade, muita confabulação. Você sabe se a acupuntura ela consegue aliviar pelo menos esses sintomas? Sim, tem bastante estudo nessa área, tá? De tratamentos de transtornos neurológicos com acupuntura. Mas é importante saber o seguinte: uma coisa é o diagnóstico ocidental, né? Demência ou Alzheimer, essas doenças todas. E outra coisa é você trazer esse quadro todo para a medicina tradicional chinesa. Que aí, senão, se você falar, acupuntura e tal, não encaixa muito, né? Como é que a bolinha vai fazer com que melhore a agitação? Como é que vai melhorar a memória do paciente? Vai com confabulação, irritação, agressividade. Então, cada sintoma desse vai ter um padrão de síndrome energética, entendeu? Então, se a gente vê aqui um paciente com Alzheimer ou com demência, qualquer quadro desse de agressividade, dentro dessa agressividade, a gente vai trazer o que é agressividade na medicina tradicional chinesa. Uhum. É uma agitação do fígado. Então, a gente vai lá e vai tentar acalmar esse fígado dentro do raciocínio clínico, tá? Da medicina tradicional chinesa. Aí tem os pontozinhos que a gente vai nutrir esse fígado. Se ele está agitado, se ele já está agitado, ele está com excesso muito alto de yang. Então a gente vai ter que dar uma acalmada nesse yang do fígado. A gente tem pontos que otimizam que essa energia abaixe de yang. E aí ele fica um pouco mais. Vai ver uma baixa de agitação, de agressividade. Então, cada sintoma que o paciente vai apresentando, né, é uma característica da medicina chinesa, a gente vai trazer e vai ver qual é a relação, quais são os órgãos afetados ali, que estão ali no paciente. Cada paciente vai ter
vai ter um tratamento, não é protocolo, não adianta que a medicina chinesa não trata protocolo, entendeu? A minha Uhum. agressividade é uma e a sua agressividade é outra. São causas diferentes. E aí eu vou ter que avaliar dentro, né? No caso, a gente vai perguntar mais esses pacientes com demência, com Alzheimer, a gente pergunta mais para quem cuida, né? Para saber como é que é, ou como é que era, para chegar nesse nível, né? O que aconteceu para ele desenvolver esse quadro de demência, esse quadro de Alzheimer, que não aparece do nada. Então a gente vai tentando minimizar essas intervenções que vão aparecer nesses quadros de demência. E aí dentro disso Entendi. você tem então, dentro disso você tem uma gama de opções de você trabalhar com o paciente, entendeu? Interessante. Que é muito No interessante. caso do meu pai, a demência dele é uma demência de origem alcoólica, né? Tem um nome que parece um palavrão, é Síndrome de Wernicke-Korsakoff. E aí, como você acabou de comentar, né? A demência ela não vem do nada, né? Uhum. E aí existe essa ligação dentro da visão da medicina chinesa que talvez a ligação direta entre o alcoolismo e os maus hábitos dele de vida e tudo mais tenha influenciado? Tem ligação, sim. E aí você tem que fazer uma história pregressa, porque alimentos vão afetar primeiro o baço, né? O órgão terra, né? O órgão central, né? Que aí se você não tem energia, o baço não tem energia suficiente, né? O excesso de álcool vai gerar energia ruim, então ele não vai nutrir todos os outros órgãos do sistema, que a gente chama de sistema Zangfo, né? Que é órgão e víscera. Então aí vai começar a ter debilidades, entendeu? Dessas energias, vai formar uma péssima energia. Aí vai funcionar mal o intestino, funciona mal a micção, né? Aí você tem a mente, né? Que a mente é chamada de Shen, né? Shen é a mente, né? Tem várias formas de você falar Shen, cada uma vai. Tem uma pergunta aí. Perguntaram se a medicina chinesa diz algo sobre o consumo de açúcar e o Alzheimer. Fabiola Essa Rocha. é minha irmã, é minha irmã que perguntou, depois eu falo. Então, a gente fala que a alimentação, 80% das síndromes energéticas são emocionais. Depois vem a alimentação e depois vem os fatores externos, que eles chamam, né, os perversos externos, que é o vento, o calor, a chuva e a umidade. Então, dentro do grupo alimentação que a gente está falando agora, os chineses detestam os três pós brancos mais nocivos que eles condenam, que é o açúcar, a farinha e o sal. Então, eles falam que são os três pós brancos mais nocivos para a parte energética, né? O açúcar é considerado uma fleuma, né? Então, a fleuma, ela atrapalha a circulação de energética, ela forma uma energia mais densa e ela obstrui os que eles chamam de orifícios da mente. Então você não tem uma certa clareza nas ideias, muito açúcar no sangue, entendeu? Então é mais por esse lado aí da parte do Alzheimer. Isso se você. Porque assim, né? A energia, você não pode ser nem muito yang nem muito yin. Então você tem que ter o equilíbrio. O que causa as síndromes energéticas é o desequilíbrio, quando você tem um excesso ou quando você tem uma deficiência. Então, é Sim. sempre, é sempre o equilíbrio. Isso a gente pode trazer para a medicina nossa aqui, de médicos, que é o sistema simpático e parasimpático, né? Então, eles controlam o funcionamento dos órgãos. Então, você não pode ser muito simpático-tônico, que é agitação, e nem o parasimpático-tônico, que um estágio de letargia maior, entendeu? É mais nesse sentido, esse equilíbrio, dentro da medicina chinesa, do yin e do yang, entendeu? E a gente consegue modular isso. Eu vejo muita correlação do que você está falando sobre a medicina tradicional chinesa até com a medicina ocidental, no caso do meu pai, né? Que na síndrome da Sim, Wernicke-Korsakoff, eu até falava isso para as pessoas, né? Parece que todos os itens que ele tinha
para poder atingir, para poder desenvolver a doença, ele atingiu praticamente todos, menos um, né? Que era má alimentação, né? Ter uma alimentação com déficit nutritivo, tomar muito café, ser tabagista, o alcoolismo também desenvolve a síndrome de Wernicke-Korsakoff. A única coisa que ele não atingiu foi a obesidade, justamente porque ele estava tendo ali um déficit, né? Ele tinha uma subnutrição. Então você vê como elas se comunicam, né? E tudo está interligado, né? E o padrão maior, assim, que você está falando aí, é a alimentação, é a causa principal no caso do seu pai, né? Você falou? Sim, sim. Do meu pai mesmo. E assim, doutor, quais são os pontos de acupuntura que são mais utilizados no tratamento de idosos ou de pessoas com demência, né? Porque agora a gente está tendo pessoas cada vez mais jovens apresentando os primeiros sinais de demência, né? Sim. Então, assim, não tem, como eu te falei, não tem pontos principais, assim, para te falar, esse ponto aqui trata, evita e cuida, né? Cada paciente vai apresentar um grau, uma síndrome energética. Então, vamos ter pontos do rim para fortalecer o rim, e aí dentro do meridiano do rim temos alguns pontos, o R3, o R6 para fortalecer o rim. Temos pontos do fígado para a gente tratar esse fígado, que se tiver em excesso, normalmente está. Porque o fígado, se você pegar um esquema da medicina chinesa, o fígado, ele é mãe do coração, entendeu? Como o coração, ele abriga a mente, tá? Quanto mais agitação no fígado, o elemento madeira, mais você vai gerar fogo, né? O coração e o intestino, ele é do elemento fogo, e o fígado e a vesícula virar madeira. Então, assim, no raciocínio, quanto mais madeira eu tiver, mais fogo eu vou gerar. Então, o fogo causa agitação, né? É aquele paciente com a mente agitada, entendeu? Tá sempre agitado, o olho aqui no cantinho fica vermelho às vezes, o fígado se manifesta nos olhos, entendeu? Então, a gente pega esse parâmetro todo, a gente vai tentar tratar esse fígado abaixando o yang do fígado, entendeu? E aí no coração a gente tem pontos para acalmar a mente, entendeu? No mejando do coração, que é um pontozinho aqui na palma da mão, tá? A gente pode botar, tem um ponto que trata a parte que envolve o coração, que é o pericárdio, né? Que é aquela membrana que envolve o pericárdio, também tem pontos nesse meridiano para tratar também. Então a gente bota o ponto, tem um pontozinho muito interessante que é o CS6, então ele vai tratar a mente. Aí tem o ponto do baço também, que o baço é, né? Tem os pontos do baço para tratar e nutrir esse baço, entendeu? Então aí a gente vai fazendo o tratamento desse protocolo todo de acordo com o padrão energético, né? Que a gente vê o padrão energético pela língua, tem a avaliação da língua, né? A gente vai atrás da língua, e tem a pulsologia chinesa, né? Que a gente esse curso aqui que a gente vê a pulsação às vezes, né, quando está fazendo exercício, se está muito aumentado, se está, como é que está, a gente consegue ver como é que está a energia dos órgãos, tanto os órgãos quanto o víscera. Então, juntando todo o que a gente escolheu na anamnese, junto com a avaliação física, tudo vai ter um padrão sindrômico. E aí a gente vai tratando os pontos do rim, coração, fígado, baço, e também tem pontos também da bexiga também, para a gente melhorar aí, por causa de ter uma ligação direta entre o sistema renal, porque para a medicina chinesa, essas doenças de demência, de Alzheimer, tem a ver com o rim, né? Então, quando a gente, voltando para o seu pai, quando a gente não consome muita energia através dos alimentos, a gente pega essa energia da nossa energia que a gente herda desde quando a gente nasce. Então, a cada ciclo de 8 anos, a gente perde um pouco essa energia,
entendeu? 8 anos para homem e 7 anos para mulher. Você Caramba. pilar na hora, você pilar na hora lá dos seus pais fazerem você, surgiu uma energia. Você vem com essa energia e de 7 7 anos você perde essa energia. Eu, meus pais, de 8 em 8 anos, como meus pais me fizeram. Só que se você não repõe essa energia através dos alimentos, ou se você gasta a sua energia em excesso, o próprio corpo vai lá e pega essa energia que chama o portal da vitalidade. E É a aí, energia vital, né? A gente vai se autoconsumindo, né? exatamente, exatamente. Se você não consome energia através dos alimentos, você tem uma alimentação pobre em energia, só come food trucks, só come besteira, você vai lá, o organismo automaticamente vai lá e pega essa energia e manda circular, porque ele precisa ficar vivo, né? Então, esse processo de consumo e excesso dessa energia, que a gente chama de essência, que para a medicina chinesa é Jing, aí você vai consumindo, e aí vai dando todos esses sintomas da demência, entendeu? Então a gente tem que Sim. tentar que o corpo não pegue mais energia lá nesse portal. Porque Entendi. eles falam que quando acaba essa energia essencial, é a hora do desencarne, né? Da nossa morte. Então, não tem como mais a gente perdeu essa energia, acabou a vida, entendeu? Caramba, interessante, né? Bem É, espiritual, né? E assim, é, doutor, tem alguma contraindicação do uso, né, do tratamento com acupuntura para idosos com demência, no sentido de fazer alguma reação com a medicação que eles utilizam, ou não existe? não existe na literatura alguma contraindicação. Eu estava até pesquisando alguns estudos, aí eu me deparei com um estudo até interessante da medicação da fitochinesa, de algumas fórmulas, para pacientes com Alzheimer, tá? E alguns pacientes obtiveram melhoras no quadro de agressividade, de total, né? E só que como o estudo são estudos pobres assim, né, de validação científica, então fica meio difícil bater o martelo, assim, dizendo que a fitoterapia trata Alzheimer, trata demência, é bom, pode usar. Não existe contraindicação contra esses pacientes que estão com esse quadro de demência e Alzheimer. Como eu falei, né, tem vários recursos, então o que pode ter contraindicação é se tiver alguma área assim que esteja conferida, uma área capaz de você usar como agulha, mas com a medicina chinesa e a acupuntura a gente pode aplicar, até em criança a gente faz acupuntura, em idoso, em qualquer paciente, não tem muita contraindicação não. E até eu acho que potencializa os efeitos, eu tô achando, X não li em lugar nenhum, eu acho que até potencializa os efeitos da medicação que ele toma, entendeu? Uhum. Então, eu acho super válido implementar isso, né, no tratamento de alguma pessoa que esteja com esse quadro para ver como é que se comporta, Isso né? que você falou de potencializar a medicação é incrível, né? Porque uma outra coisa que idosos com demência apresentam com muita recorrência é trocar o dia pela noite. Então, eles ficam num estado de Sim, prostração durante o dia e à noite sim, eles sim. ficam agitados, Ficam acordados, agitados. né? E tudo mais. E É, isso para o cuidador familiar é bem ruim, né? Porque a gente se desgasta ao longo do dia, à noite, que é o momento que a gente quer descansar, relaxar, a gente descansar. não consegue, a gente fica alerta, É. né? E aí a E é muito, acupuntura pode ajudar é, nisso, né? e é muito interessante, porque a gente tem o horário biológico dos órgãos, né? Os horários que eles funcionam melhores, né? Então a gente consegue, com a acupuntura, fazer uma programação de tratamento. Vamos supor, eu vou tratar
o seu pai agora, para de noite ele está descansando. Então eu consigo Uhum. fazer, a gente consegue fazer isso através da acupuntura, porque sabendo qual é o horário dos órgãos, se eu tonificar eles, à noite essa energia, quando chegar no órgão, já vai estar, entendeu? Tratada e Entendi. ele já vai ficar um pouco mais sereno, vai ficar um pouco mais zen, um pouco mais yin, do que ele não está fazendo tratamento com acupuntura e ficar mais yang, né? Então aí, porque se a mente dele não desconecta do corpo, se você de noite você começa a pensar no que você vai fazer o dia seguinte, você está ligada no seu corpo físico, né? Sua mente está presa. Então, tem vários estudos que falam de celular à noite, não usar, para não perder o sono, enfim. Mas, se você não descansa sua mente, o seu espírito não consegue se desligar do corpo. Então, mente agitada, você fica agitado, né? Você não consegue se desconectar, né? É Então, verdade. esse E equilíbrio aí assim, é bem doutor, esse interessante, né? efeito, ele é duradouro? Tipo, por exemplo, se ele fizer a sessão de acupuntura segunda-feira, Sim. essa ativação dos órgãos dele, do horário correto, ela acontece só naquele dia que ele fez a sessão de acupuntura ou isso se prolonga um pouco ao longo da semana? Não, isso se prolonga. Vai depender da energia, né? Do chi dele, né? Então, tanto é que meus pacientes, hoje em dia, quando fazem acupuntura comigo, eu não falo para fazer um tratamento 2 vezes por semana, entendeu? E eu falo assim, eu dou estímulo para o corpo, duas orientações para o paciente em relação à alimentação, hidratação, tudo, né? Dentro do padrão sindrômico dele, e peço para ele voltar daqui a uns 5 dias. Eu quero ver se o corpo dele entendeu o que eu quis estimular ali. Porque se Uhum, você ficar dando muito estímulo, você pode, no meu ver, você pode hiperestimular, entendeu? entendi. Então, Como é que depende de funciona esse cada paciente. controle no caso da Oi? pessoa com demência? Como é que funciona esse controle, por exemplo? Porque no caso da pessoa com demência, por exemplo, se você fosse sentar com meu pai, e aí, Paulo, como é que foi essa semana? Você sentiu melhor? Talvez ele não lembre que você esteve ali naquela semana, ele não, talvez não lembre daquele atendimento, né? Como é que Sim. funciona isso? Vai ser esse bate e volta com o cuidador? Como é que funciona? Vai ser os dois, né? Dependendo do grau da interação do paciente, a gente percebe pela reavaliação energética, né? Se mudou alguma coisa, né? Da pulsologia da língua, tem do olho, tem várias áreas que a gente pode pegar. E com o cuidador, mas se ele respondendo, se ele tiver alguma interação, dependendo do quadro, dá para gente ter um bom feedback ou um mau feedback, né? Às vezes o cuidador pode falar assim: olha, doutor, foi uma benção. Ele dormiu a noite toda, ficou mais calmo, não me xingou, foi ótimo. Isso durou 2 dias, depois começou tudo de novo. Aí, a gente, opa, 2 dias, e depois, como é que foi? Aí depois foi um desastre. Aí ele voltou ao normal. Aí, sim, é bom fazer 2 vezes. Ou pode ser assim: olha, você veio aqui, piorou. Ele tá impossível, eu não sei o quê. Primeiro dia. Mas no dia seguinte tava uma uva. Tava bom, e tal, e ficou assim 5 dias. Aí tu, opa, aí entendeu? Cada resposta, ele evacuou mais, ele teve mais sede, bebeu mais água. Aí você vai modulando, entendeu isso? Entendeu? Aí, tá, então bebeu mais água, fez mais xixi, mas evacuou mais, dormiu melhor. Opa, vou continuar no mesmo raciocínio. E a gente vai mudando, entendeu? Aí vai fazendo. Nem sempre são os mesmos pontos também que a gente faz todas as sessões, entendeu? Legal. Como o paciente vai mudando o padrão energético, vai melhorando, aí a gente já vai aprofundando e já vai tratando outras áreas, né? Então, se hoje eu optei mais por tratar, vamos supor, o rim, o fígado, que são as chaves, mais ou menos, tá? Vou dar um exemplo. Aí, na outra sessão, eu posso pegar o outro
fazer outra correlação, entendeu? Tratar coração Entendi. e baço, mãe e filho, entendeu? Ali dentro do conhecimento da medicina tradicional chinesa. Eu vou tratando, entendeu? E aí é um tratamento contínuo, né? Pode ser que diminua uma vez, faz, espera uma semana e faz. E vai modulando isso, de acordo com o que o paciente for apresentando durante o processo de tratamento com a acupuntura, entendeu? Entendi. E aí tem, né, os outros tratamentos, fisioterapia, fono, dependendo do quadro aí da demência, de cada paciente vai apresentar um quadro de evolução, né, dentro desse espectro todo, que é bem punk, é bem complicado, eu sei como é que é, entendeu? E assim, doutor, por exemplo, no caso do meu pai, ele tem pavor de agulha. Então, assim, quando eu vou levar ele Sim. para tomar vacina, é um escândalo, entendeu? Se É, tiver criança na fila, elas saem correndo, apavoradas, achando que doeu pra caramba. Ele tomou a vacina, depois ele nem lembra é, mais. Ele nem lembra que tomou a vacina. Mas então, na hora da acupuntura, ele, né, acha que vai doer e tudo mais. Aí você tinha falado no início, né? Tinha mostrado algumas é. possibilidades para Então, substituir. Como é é que isso. funciona? Então, esse aqui é o laser, tá? Então, a gente tem a modulação do laser aqui. Tem o, o óculos, tá? Que eu uso e o paciente usa. Então, a gente põe o óculos, tá? Por causa da refração do laser, tá? Uhum. Então, vamos supor, se eu quiser fazer algum ponto, vou botar aqui a potência que eu quero. Se eu quiser fazer algum ponto aqui, estimular o ponto aqui do Intan, que é o segundo nosso olho, né? O chakra. Uhum. Então eu posso fazer, entendeu? Põe uma angulação aqui que não vá no meu olho e faço aqui, entendeu? É sem agulha, eu estou tratando o meu ponto de acupuntura. Então não tem contraindicação laser, só se tiver alguma ferida aberta, aí tem uma certa graduação aqui que a gente pode usar, não em cima, faz do lado, então faz Uhum. e não tem contraindicação. Eu uso muito em paciente que tem alguma coisa sinusite, né? Esse tempo muito frio, né? Tem problemas alérgicos, então muito bem usado e com resultados positivos. Tem a parte da aurícula, né? Que a gente pode usar, que também trata e tem uma potência grande, né? Então, vamos supor, seu pai fez a acupuntura e aí eu ponho a aurícula para ficar o tratamento até eu voltar. Então, fica uns 5 Uhum. dias com a aurícula e fica estimulando também os órgãos, os pontos desejados. E a parte da eletro, mas a eletro é ligada à agulha, mas a gente pensa que a agulha da acupuntura é igual a agulha de injeção, né? Mas não é. Então, é diferente. Então, ó, a agulha da acupuntura tem 25 milímetros. Conseguem ver? Consigo, bem fininha, né? É. Então, ó, posso usar em qualquer área do corpo, ó. Vou colocar aqui, ó, dá uma espetadinha, mas pronto. É bem Entendeu? superficial, né? Não É. chega. Não, não. Não chega aí até o cabo, tá? Tem o que a gente chama de condutor da agulha, que é o mandril, que é esse tubinho plástico que vem, Uhum. tá? Então a gente põe aqui, lembrando sempre que eu não tenho aqui na minha casa. A gente faz a asepsia da região com algodãozinho com álcool, tá? Pra botar. E a gente dá só um toquinho aqui, ó. Ó, Uhum. já tá colocado. Aí, só para não ficar pendurando assim, eu só acerto e põe mais um pouquinho mais profundo. Pronto. Não Legal. E dói, assim, não dói. doutor, uma dúvida. No caso que você mostrou do laser, né? O laser, então, você Sim, consegue só estimular um ponto específico, já a acupuntura e a aurículo é mais de um ponto ao mesmo tempo, né? sim, mas aí o laser, aí dentro daquele protocolo todo que eu te falei dos pontos para estimular o rim, o fígado, o baço, todos os órgãos, cada ponto eu vou ter que ficar lá com o laser 1 minuto e meio, tem a programação, tem um timer aqui. Então Uhum. eu ponho lá e fico. Eu com o laser Entendi. lá paradinho, estimulando aquele ponto.
pode ser 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5, aí vai de acordo do paciente para paciente, mas eu fico lá com o laser parado, né? Fico Uhum. lá e tal, e fico. E o tempo de sessão, ele é o mesmo, tanto para laser quanto para acupuntura com agulha, ou não? É diferente, por conta dessa questão do tempo de estímulo? Praticamente a mesma coisa. Acontece assim, tem profissionais que trabalham com o paciente em decúbito lateral, que aí pega os pontos tanto da parte da frente do corpo quanto da parte posterior, né, da coluna e tal. Tem bastante ponto ali interessante para trabalhar nesse quesito da demência. Tem Uhum. paciente que só trabalha à frente do corpo e algumas áreas do crânio. E tem terapeutas que trabalham dos dois lados. Eu gosto de trabalhar dos dois lados. Então, eu divido o tempo da minha sessão de 1 hora em 30 minutos. Eu deixo na parte da frente e olhando a pulsação energética para ver se melhorou aqueles pontos que eu estimulei. Legal. Melhorou, eu viro o paciente de lado, boto de ladinho, confortável, para tratar os pontos atrás das costas, que chama de back shush, ou os pontos na perna e tal. Aí eu vejo lá, de acordo com o padrão sinômico, novamente, quais são os pontos que eu preciso estimular ali, e deixo ali mais uns 15, 20 minutos, verificando sempre a pulsação energética. Melhorou, a gente interrompe, põe aurículo e pronto. Normalmente dura em média 1 hora, né, de Legal. sessão para o tratamento do paciente de geral, tanto o paciente com qualquer quadro de dor, então, depende. E Não tem. assim, doutor, no caso da aurículo, né, que você falou que a gente tem que, a posteriori, ficar estimulando. No caso do meu pai, ele não lembraria, né, porque passa assim um É, período curto de tempo, ele já não lembra. Então aí sim, tem esse auxílio, essa orientação para outra tem. pessoa poder fazer? Exatamente. Exatamente. Sempre eu ensino ao paciente, qualquer paciente que eu coloco aurículo, eu ensino. Não pode esfregar a orelha no banho, né? Se dormir com o travesseiro, cuidado que vai ver ter uns pontozinhos, dependendo de uma orelha com uma cartilagem mais rígida, vai ser mais sensível. Se for uma cartilagem mole, que nem a minha aqui, que é mais flexível, não dói tanto, mas dói se eu encostar o travesseiro em determinados pontos, vai ficar aquela dorzinha chata. Então, eu sempre ensino, ó, pega como se fosse uma pinça, né? Vê onde está o ponto, estimula até você sentir essa dor. Tem que doer um Uhum. pouquinho para dar o que a gente chama de DT, que é o estímulo do ponto. Que dá tipo como fosse uma dorzinha aguda, na orelha uma dorzinha aguda, e os pontos na pele, né, no corpo, é tipo como se fosse um choquinho, um estímulo, dá uma ardênciazinha, como se a gente pegasse algum nervo ali, tá? E no caso do paciente com demência, eu ensino a terapeuta a fazer, né? A estimular, mexer, puxar a orelha e tal, para chamar a energia toda para essa região e depois você estimula. Não precisa estimular muito, né? Só estimular porque tá ali já. E Entendi. eu ensino a cuidadora, no caso, quem tá com ele mais vezes. No caso do paciente com demência, 2 vezes ao dia eu peço. Uhum. E no caso de um paciente que queira fazer o tratamento com aurículo, umas 3 vezes ao dia, para não ficar Entendi. muito incomodativo, né? E no caso, por exemplo, do paciente que tem uma certa dificuldade de marcha, aquela marcha mecânica, dificuldade de locomoção, o profissional consegue fazer a mesma qualidade de atendimento em casa e do que na clínica, mais ou menos a mesma coisa? Mesma coisa, eu levo todo o material para casa do paciente, dá para fazer é, na cadeira de rodas, dá para fazer sentado, dá para fazer deitado, em pé, não dá para fazer em pé, né? Uhum. Mas dá para fazer em qualquer posição. O ideal é que seja mais confortável, porque provavelmente ele vai ter um relaxamento durante a sessão. E aí, se ele estiver deitado confortável, ele pode dormir, ele pode ter alguns movimentos que a gente chama de, não é espasmo, né? Mas aqueles movimentos que a gente não controla, sabe? Que é Sim. como se fosse um
uma liberação energética ali daquele local para ficar cuidado para não machucar, né? Mas não tem muito sentado, deitado, dá para fazer. Não Entendi. tem, não tem E regra assim, não. no caso do paciente com demência, tem alguma diferença de reavaliação, de tempo, de período de reavaliação, ou não? Existe um tempo fixo dentro da acupuntura para qualquer paciente? Então, a gente avalia cada sessão, é como se eu estivesse revendo de novo. Então, Uhum. o paciente chegou, eu colho todos os dados, eu sei quais são os pontos que eu tenho que melhorar naquele padrão sindrômico e vou tratando. Quando normalizar todos aqueles padrões sindrômicos, né? E tiver um normalizado e o paciente já tiver uma melhora no quadro, um autoconhecimento daquilo que tudo foi explicado desde lá a primeira vez, né, que eu sempre explico, né? Por isso a primeira sessão é mais importante. E aí a gente vai, eu falo desmame, né? Então, se o paciente vinha uma vez por semana, melhorou uma vez a cada 15 dias, entendeu? E Uhum. aí Vai afastando, né? vai afastando uma vez por mês. Aí, quando o paciente chega, ó, tá tudo bem, tá, também que nunca tá tudo bem, né, gente? Mas dentro daquele padrão lá que a gente avaliou e tal, a gente fala, ó, daqui a um mês você vem. Já voltou mês, tá tudo normal, foi ótimo, não senti mais nada. Então, já é hora de você caminhar com as suas próprias pernas e voltar aqui só se você. Aí, se o paciente gostou e quer fazer de mês em mês, eu não sou contra, porque é até melhor que previne, né? A gente pode fazer até um tratamento com a acupuntura de forma preventiva para evitar, né, que tenha esses problemas, né? A gente tem esse recurso na mão para evitar, né, para não desenvolver certas doenças, né? Isso é Que muito pode. importante que você falou. Duas coisas, né? Primeiro que a gente pensa que não parece que não tem fim. Aí você já deu um prognóstico que sim, o paciente, mesmo com demência, ele pode vir a ter alta do tratamento da acupuntura. E também é Pode. importante para nós, né? Nós cuidadores, porque tudo isso que você falou aí, né? Do desequilíbrio alimentar, da ansiedade, da pessoa que está sempre acelerada, fica estressada, cansada. Todos esses sintomas, né? A gente acaba apresentando, né? Eu tô até para fazer um Sim, vídeo aqui para o canal da síndrome do cuidador familiar, que é uma síndrome que eu nem conhecia e que eu tô tendo conhecimento agora, que tem é mesmo. vários desses desequilíbrios que você está É, pontuando, né? E aí sim, talvez sim. a acupuntura seja bom até para o cuidador também, né? Poder Com evitar certeza. o desenvolvimento, né, da demência. Com certeza, deve fazer. Até porque, pô, assim, né? Como a gente está sempre. Você é cuidadora, né, e filha, né? Então você está sempre perto, entendeu? Então você acaba vivenciando isso praticamente 24 horas por dia, 24 horas por dia, 24 horas por dia. Então o seu mental, ele já está condicionado ao funcionamento lá do esquema lá do seu paciente, que é seu pai. Então você automaticamente seu sistema todo tá ligado a ele, entendeu? Então se você não tem Isso, a gente começa a ter alguma correlação com a pessoa que a gente cuida. é, Vibrar igual, tipo isso? exatamente, exatamente. Aí você Caramba, que começa, até é mesmo. porque você mudou, né? Você só pode ir no banheiro quando tá tudo bem, eu posso ir. Aí você vai no banheiro, faz tudo e tal. Agora eu tô aqui com ele. Vou tomar banho. Só pode tomar banho quando ele tá, né, calmo, quando ele tá estável, não sei. Então, um exemplo. Aí você vai tomar banho, então você fica teu sistema simpático e parasimpático, teu yin yang tá assim, ó. Verdade. Entendeu? Tá, então, aí começa às vezes, caramba, hoje eu não fui ao banheiro. Não deu tempo, né? E aí você fala, caramba, hoje eu não bebi água. Hoje eu comi depressa, né? A gente come depressa, porque tem que ver lá nosso pai, né? Nosso pacientezinho e tal. Eu comi depressa. Então, olha como é que
vai se tornando uma simbiose, né? Aí começa, aí vai, só vai quando ele tá bem. Então, e aí não dorme direito, porque fica preocupado se acontece alguma coisa, o sono fica agitado, né? Porque sua mente não descansa, né? Porque você fica preocupado. Então Verdade. você não consegue ter um sono reparador, né? Aí já começa a ficar mais irritada, mais agitada, não consegue parar e respirar. O tiro da respiração também, né? A gente não respira, né? A gente tem mania de ter uma respiração curta, então também a energia do ar que a gente respira para fazer com a energia dos alimentos para formar o que a gente chama de energia do sangue, que é o Shui. Então, olha, muita coisa os cuidadores têm, porque está sempre ali, né? Naquela coisa com o paciente. E vai Verdade. apresentando sempre as mesmas coisas que o paciente apresenta. Quando Caramba, fica muito interessante. tempo, assim, bem interessante. E Bem assim, interessante. doutor, a gente consegue estar fazendo tanto a acupuntura quanto a aurículo em ambiente hospitalar ou tem algum tipo de limitação do tipo, não pode no ambiente hospitalar? Pode fazer. Eu tenho um amigo meu que é até professor de pós-graduação de acupuntura, o Bruno. Ele, quando trabalhava em CTI, ele botava pontos de acupuntura nos pacientes que estavam entubados, né, que estavam com respiração mecânica, e via a saturação aumentar. Só que Caramba, ele já é fazia, imediato já. era. Só que ele falou assim, cara, eu fazia isso quando não tinha ninguém. Quando eu vi que não tinha ninguém, para não dar, assim, alguma problema pra mim, mas impressionante, melhorava. Aí eu ia lá e tirava a agulha, entendeu? Dá para fazer em ambiente Interessante. hospitalar, CTI, aurícula, então, dá para fazer em qualquer lugar, né? Uhum. Em qualquer lugar você consegue fazer aurículo, porque é só passar algodão e álcool na orelha. Eu uso semente, tá? Eu não uso Uhum. agulha auricular e nem as esferas, porque tem a agulha auricular. Dá para a gente fazer com essa agulha aqui, mas só em clínica, tá? A agulha convencional. A Uhum. gente pode botar alguns pontos e fazer eletro, tudo bem, né? Mas dentro do consultório. Mas tem umas taxinhas, parece uma taxinha bem fininha, assim. São agulhas de metal. O grande problema é o seguinte, a gente faz a sepsia e põe, mas tem muito paciente que desenvolve alergia ao metal, Ah, sim. né? Tem pessoa que só pode usar ouro, não pode usar aço, né? Aço inoxidável, eu não sei como é que dá o nome das joias. Enfim, mas já eu não posso usar. Eu usei uma vez e deu uma inflamadinha no ponto. Eu não Então eu poderia não uso. também. Eu só posso É, ácido inoxidável e ouro mesmo. isso. Então aí eu uso a semente. A semente não tem problema, vai estimular da mesma forma e vai obter os mesmos resultados. E a Uhum. agulha auricular, que parece uma taxinha pequenininha, é 0,5 milímetros, é fininha, é fininha. Cara, ela dói para você espetar a orelha do paciente. E ela vai doer mais porque o paciente vai ficar mexendo. Sim, Aí o sim. paciente mexe com a mão suja da rua, entendeu? Vai estimular como? Aí mexe, aí entra alguma bactéria, alguma coisa ali já era. A É orelha vai melhor a ficar semente, é mais inflamada. seguro, né? Eu eu trabalho mais com semente por causa disso, entendeu? Mas tem Entendi. gente que usa a agulha auricular e tá tudo bem. Eu não uso, entendeu? E assim, doutor, para nós cuidadores familiares, quando nós estivermos selecionando o profissional que vai atender o nosso familiar, quais são os fatores que a gente tem que levar em consideração? Mas fatores assim, como assim? Os fatores assim, em que relação ao quê? Cuidado? O que a gente tem que levar em consideração quando a gente for escolher um profissional para atender o nosso familiar, né? Pode ser tanto em questão de formação, não sei se tem alguma coisa Ah, relacionada sim. com o conselho, algum Não, não. direcionamento nesse sentido. Não, então, hoje em dia a acupuntura é multidisciplinar, tá? Ela não tem uma tutela nem da fisioterapia, nem da medicina, nem da fono, nem da psicologia. Então,
você tem os terapeutas holísticos, que tem um quadro aí que fazem o tratamento, eles têm a formação, é um pouco mais longa de quem faz a formação em saúde, e os da saúde que já tem a formação básica, né, de anatomia, do corpo humano, e faz a formação, quando eu fiz eram 2 anos. Eu acho que está em 2, tá? Porque isso aí é pelo conselho e cada profissão estipula o número de horas, então dá mais ou menos 2 anos de formação. Não tem nenhuma dica, só o cuidado mesmo, né, com o paciente, a forma como o terapeuta, o profissional trata e você vendo ele agulhando, entendeu? Já tive informação de paciente minha que foi fazer acupuntura e o cara fez por cima da roupa. Então, pô, não existe isso, entendeu? Ou a acupuntura sem agulha, não tem acupuntura sem agulha. O próprio nome da acupuntura, né, tratamento com agulha. Entendi. Então, não tem, é você observar e ver, né? Porque não é porque eu sou fisioterapeuta, tenho diversos cursos na área da saúde, na área de acupuntura, que eu vou ser melhor do que um cara que não fez e fez. Ele pode ter um resultado melhor e tal, e tá tudo certo, Então, entendeu? o Então, a importante é gente, acompanhar durante o tratamento ali, naquele momento da sessão, e também exatamente. observar, né, se a pessoa vai realmente apresentar resultado, né? É, exatamente. Pô, se você tá ali, fez algumas sessões, não deu resultado nenhum, tu fala, opa, será que é? Será que. Aí pode muita gente falar, não serviu. Às vezes não é o tratamento, às vezes é o terapeuta que não está sabendo, né, abordar direito o paciente de uma forma correta para ter o efeito desejado, né? Então aí você tenta outro, né? Vai tentando até, opa, esse aí, pô, já fez uma coisa diferente, já botou uma agulha lá no pé, outra na cabeça, fez eletro, fez laser, fez murcha, fez ventosa, fez outras coisas. E meu paciente, meu pai, pô, melhorou muita coisa. Então, opa, isso aí, gostei dele. Aí, aí Interessante. vai, né? Porque como medicina chinesa tem várias técnicas, né? Várias linhagens de tratamento, né? Então fica difícil você escolher. Tem várias escolas, né? Chinesa, japonesa, francesa. Então, como é que você vai? Você fica perdido, né? É. Você não pergunta. Na verdade, quando a gente vai a algum profissional, a gente nunca pergunta qual é a formação dele, né? A gente vai ou por indicação, né? Ah, me Uhum. indicaram apelar para fazer mídias sociais, né? Me indicaram porque alguém gostou dela, gostou do resultado, indicou a Pilar, aí eu vou lá na Pilar e converso com a Pilar. Ah, Entendi. indicaram o Fabrício para tratar a acupuntura, não sei o quê. Indicaram porque alguém fez o tratamento comigo, gostou do meu trabalho, confiou no meu trabalho e me indicou. Entendeu? É mais ou menos a indicação, né? Que a gente, hoje em dia, a gente indica, né? E vai, a rede de contatos, né? Um indica para o outro e vai formando aquele círculo, né? De confiança e indicação. Mas não tem nenhuma dica assim para dar em relação a isso, não. Só mesmo cuidado, né? Se Sim. botar agulha sem passar um alquinho, tu fala. Ó, nem vai passar um Entendi. alquinho, né? E Então assim, são doutor, uma alguns dúvida pontos. pessoal mesmo, assim, não sei se existe essa possibilidade. Por exemplo, se a pessoa for fazer o tratamento domiciliar, tem como o cuidador e o idoso, ou a pessoa com demência, que pode não ser idoso também, fazer o tratamento ao mesmo tempo, concomitantemente? Tem? Pode, tem. Tem. Dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Sem problema Legal. nenhum. Dá para tratar os dois. E engraçado que eu sempre ofereço, às vezes, pro cuidador, né? Sim. Tem alguns pacientes meus que o idoso é um pouco mais pesado, fica com dor articular. Então eu falei, pô, tu não quer receber um tratamento rápido aí, não, para desbloquear essa coluna e tal? E aí eu faço, às vezes, sem problema nenhum.
Não tem problema, porque assim, a acupuntura a gente vai deixar o paciente lá idoso, nada me impede de eu tratar o acompanhante, entendeu? Isso é perfeito, O né? acompanhante Porque eu operou. otimizo o tempo de todo mundo, né? Aí, pô, se deita aí, senta aí, enquanto ele tá relaxando, senta na cadeira, estica as pernas, vou botar mais vamos tratar, o que que você tá sentindo e tal, vamos tratar e tal, entendeu? Isso aí sempre. É Legal. isso, zero problema, zero, não tem problema nenhum. E assim, doutor, você tem algum caso seu de pessoa que você atendeu, caso de sucesso que você possa compartilhar com a gente, que teve uma melhora, alguma coisa substancial? Então, as melhoras são pontuais e muito pequenas, né? Assim, eu pego mais pacientes com Alzheimer, né? É um tipo de demência, né? Então, o Alzheimer, ele vai evoluindo de uma forma, às vezes, muito rápida e às vezes as melhoras são sutis, entendeu? Então, melhorou o intestino, entendeu? Não é em Ah, relação fez, direta à demência em si, né? São outras é, melhoras, né? ficou menos agressivo, não é que vai, recu- não é que vai recuperar a memória, entendeu? Entendi. Porque aquela área ali que está com aquele quadro lá neurológico lá central, aquilo às vezes ainda não tive ainda vendo alguns estudos de recuperação daquela área ali, voltar a ser o que era antes, Sim, entendeu? sim. De Mas regredir, né? regredir isso. Tem estudos que melhoram essas qualidades de vida, fica menos agressivo, às vezes com outros trabalhos começa a se lembrar de algumas coisas, né? Ter algumas pequenas lembranças e tal, né? Mas isso aí não só exclusivamente com acupuntura, porque faz outros tipos de trabalho, Mas sobre estabilizar a doença, né? Para ela evoluir de uma forma mais isso, controlada, isso né? Do que de sim, isso fato sim, recuperar, né? O que se isso sim, perdeu, né? exatamente. É porque a lesão central, quando se perde, às vezes, dependendo da lesão, né? A gente está falando de demência, né? Vamos colocar na demência. Mas aquela área ali que ficou parada e substitui as células lá, tá desligada, entendeu? Então, Entendi. infelizmente, mas tem como você recuperar, fazer com que as outras áreas substituam aquelas funções, do que aquela área ali foi parada por causa da demência. Aí, às vezes lembra, às vezes não lembra, às vezes fica mais calmo e menos agressivo, menos ansioso, funciona melhor o intestino, fica mais calmo, Às mas vezes assim, até pode substituir alguma medicação, né? Por exemplo, alguma medicação que ele tomava mais forte diminuir. para dormir, pode reduzir a dosagem, né? Exatamente, exatamente. Aí melhora o estômago, melhora um monte de coisa e você vai modulando isso, né? Claro, trabalho conjunto, equipe multidisciplinar. Então, sempre contato com o neurologista, com o médico, com o clínico, para ter um sucesso maior, né? Fala assim, ó, tô estimulando essas áreas aqui, e lá apresentou. O que que você acha de diminuir um pouquinho essa dose para ver como é que ele fica e tal, entendeu? E tá dormindo melhor, não precisa tomar tanto remédio para dormir, entendeu? O que é que você acha Legal. de entrar com um remédio mais suave, entrar às vezes com florais, entendeu? E aí Entendi. a gente vai mostrando o resultado e conversando com a equipe, né, com o médico, com o psicólogo, com o fono, que tem muita dificuldade de deglutição, então, e conversa, né, para estimular. O que que você quer que eu está apresentando qual? Tá vendo alguma melhora nessa área de musculatura? Aí vamos estimular a musculatura também da fala, na deglutição, entendeu? Tá bom. Então, é um trabalho multidisciplinar, né? Então, E aí o não tem, próprio profissional de acupuntura pode fazer esse bate e volta, né? com certeza, Não só é super diretamente o importante. cuidador, né? É super importante estar em contato com todos os profissionais, né, que assistem um idoso, no caso, o paciente que está em questão, para fazer um trabalho em conjunto para ter uma melhora melhor tanto para o paciente quanto para quem cuida, para a família, né, para todo mundo.
Super Beleza. importante. Olha, doutor, falta 11, 10 segundos para cortarem a gente. Eu quero te agradecer, viu, demais por você Obrigado. ter Eu estado que aqui. agradeço. Foi Eu que agradeço. enriquecedor. E quando tiver